Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria vê-los todos aqui. Sejam todos bem-vindos aqui a esta nossa casa de amor, de acolhimento fraterno. Damos as boas-vindas também àqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando através da nossa TV online. Todos aqueles que se encontram nas demais dependências aqui de nossa casa, acorrendo aos demais trabalhos que hoje estão acontecendo. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora da casa e convido a todos para que façamos a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, que tantas bênçãos nos concede a cada dia, a cada hora, a cada instante. Vamos, com os nossos olhos da alma, enxergarmos o nosso querido Mestre Jesus, nos estendendo seus braços, a sua mão amorosa, que sempre nos conduz pelos caminhos da nossa evolução espiritual. A estes benfeitores amigos desta equipe espiritual que se encontra aqui conosco, nos amparando, nos assistindo, confortando-nos com o seu abraço, com seu olhar cheio de bondade. A eles a nossa gratidão. Pedimos à espiritualidade amiga que nos assista no encontro desta tarde, para que possamos aurir, compartilhar e vivenciar o que hoje foi programado para o nosso aprendizado. Obrigado, graças a Deus, assim seja. O tema da tarde de hoje, para a difusão doutrinária, é a fé divina e a fé humana, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item 12. Foi ditada, na ocasião da codificação espírita, por um espírito protetor. Muitas vezes, quando a gente pensa na fé que temos, quando observamos pessoas que demonstram sua fé em vários momentos da sua vida, muitas vezes vem na nossa mente a fé religiosa, aquela fé que nos leva aos templos de oração, a este templo de amor, de acolhimento fraterno, que é a nossa casa. Mas, quando a gente busca o significado da fé, por exemplo, no dicionário, nós temos ali firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Fé é aquela confiança que se faz presente no coração dos homens quanto às suas possibilidades de realizações. Porém, muitas vezes a gente pode também se deparar com certo tipo de atitudes diferentes de uma mesma pessoa. Então, há momentos em que essa confiança da qual a gente está falando, que a gente imagina que deveria impulsionar as pessoas, a nós mesmos, né, para condições superiores da vida, ela fica submersa, como que engolida, né, por
atitudes, vamos dizer assim, por surgimento assim de sentimentos que digamos assim, são contraditórios naquela mesma pessoa. Então, por isso que nós vamos, então, entender que existe a fé humana e a fé divina. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a fé é força que nasce com a própria alma. Ela já está ali, em estado latente, pronta para vir, à medida em que vamos realizando a nossa existência. É aquela certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, mas por que, então, que muitas vezes nós temos atitudes contraditórias no que consta, no que tange a nossa fé? Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós não somos espíritos totalmente evoluídos ainda. Nós estamos em processo de evolução. Por isso, algumas vezes, a nossa fé, ela é humana. Em outros momentos, ela se torna divina. E aí, então, podemos ter, então, se nos auto-observarmos, nós vamos ver que, às vezes, a mesma situação, muitas vezes, nos impulsiona para uma fé humana, e outra para uma fé divina. Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier, nos conta uma história de um certo cidadão, trabalhador da doutrina, que era muito conhecido por a sua expressão de fé, pela sua capacidade de compreender o seu irmão do caminho, pela sua capacidade de entender que tudo que ele tinha, de tudo que ele recebia, na verdade não pertencia a ele, mas pertencia a Deus. Mesmo as coisas desagradáveis que poderiam acontecer na vida dele. Por exemplo, ser alvo de uma maledicência. Quem de nós aqui já não viu, ouviu ou recebeu um pensamento, ou uma frase, ou uma ação de alguém, né, que consideramos injusta para a nossa pessoa? Esse cidadão dizia: tudo isso é de Deus, o meu nome pertence a Deus. Gratidão, meu Pai. Sempre assim, né? Ou então, em qualquer outro momento, alvo de incompreensões, de qualquer coisa, de qualquer situação que poderia trazer nele uma reação, ele respondia assim: isso também é de Deus. Gratidão ao Pai. Uma ocasião, então, todos nós, na nossa existência, nós somos submetidos a provas, inclusive provando a nossa fé. Acredito que todos nós, de uma maneira ou de outra, nesses quase 2 anos que estamos vivenciando a pandemia Covid, fomos provados na nossa fé. Então, nós recebemos esse tipo de prova, e a espiritualidade entregou nas mãos desse nosso irmão uma quantidade grande de ouro. Aí, ele não respondeu nada. Ele se manteve assim. Mas como? Como que ele não está provando a sua fé, né? Isso não me pertence. Isso pertence a Deus. Então, a espiritualidade manda um amigo que está passando uma grande dificuldade e para que perguntasse, pedisse a ele ajuda. Ah, meu irmão, eu não posso te ajudar, porque tudo que eu consegui foi com o meu esforço. Então, muitas vezes, a gente pode demonstrar a nossa fé humana no sentido de aspirações materiais justas,
para um trabalhador que recebe o seu salário. Mas, qual é a diferença? A diferença é o propósito. É o que nós vamos colocar como propósito para a nossa existência. Aquela pessoa que só entende da vida material, do aqui e agora, nós não vamos poder esperar dele ainda uma fé divina. Agora, aquele que já tem o conhecimento da vida futura, que a vida segue, mesmo depois que o corpo físico falece, o espírito segue na sua imortalidade, realizando as suas obras. Então, essa fé que é humana, ela começa a ter o propósito divino de auxiliar a que nós possamos alcançar o melhor para a nossa evolução espiritual. E aí, colocar toda a nossa atitude, toda a nossa força de ação para que possamos alcançar essas nossas metas. Então, por exemplo, quando estamos vivenciando situações de desequilíbrio, seja por uma doença física, seja por uma questão emocional, espiritual, no que a fé pode nos ajudar? Se ela for uma fé basicamente humana, que não entende a continuidade da vida, ela vai servir, claro que vai servir, no sentido de preservação da vida e buscar as possibilidades para que a vida siga. Porém, se a fé é divina, vai haver uma sustentação muito maior do entendimento dos desígnios de Deus. Quem estava aqui na explanação do Evangelho no Lar, nós escutamos isso. Os desígnios de Deus, o entendimento desses desígnios de Deus. Mas, muitas vezes, até nós chegarmos a esse entendimento, nós seremos como aquela criancinha que vê a mãe bordando com o seu bastidor, com aquele anel de madeira, né, que possibilita o bordado. Por ser de baixa estatura, ela olha aquele bordado no lado avesso. Com certeza ela vai achar aquilo muito confuso, feio até. Agora, no dia em que a mãe termina o bordado, ela chama a criança, olha agora como é que é. Então, assim é. Nós, muitas vezes, podemos enxergar a nossa vida como o lado avesso do bordado, muito confusa, cheia de emaranhados. Mas Deus, que está lá, que está olhando aquele bordado da nossa vida, está tudo perfeito, como tem que ser. Então, aí é que está o propósito de buscarmos em nós a fé divina. Este entendimento das provas e dos desafios que nos encontram na existência e que estaremos fortalecidos para superá-los se tivermos fé divina. A fé humana, ela nos ajuda com as questões aqui, do mundo físico. É o crer em si, a autoestima. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina diária. Porém, a fé divina, ela vai além. Ela nos possibilita encontrar forças para seguir em frente, apesar das perdas e das dificuldades que sofremos na nossa vida. Uma outra pergunta também, como que nós podemos reconhecer que a nossa fé está atuando na sua forma humana ou na sua forma divina? Isso aí está muito evidente na nossa própria atitude. Vamos olhar para nós, para o que nós estamos fazendo e o que nós estamos buscando, qual é o nosso propósito. Se é um propósito imediato, que é para o aqui, para o agora, então isso
trata-se da nossa fé humana nos impulsionando. Agora, se nós estamos pensando na nossa evolução espiritual, em realizarmos o nosso planejamento encarnatório, para podermos lá, no momento em que chegar o nosso tempo de retornar à pátria espiritual, estejamos levando muito menos bagagem de desafios e provas que deveríamos ter realizado nessa vida e não conseguimos. No mínimo, que a gente possa chegar lá com o mesmo peso e não com mais peso ainda, né? Então, vamos nesse sentido. E é assim que nós vamos fazer a diferença de que se nós estamos sendo impulsionados por nossa fé humana ou pela nossa fé divina. Então, na verdade, assim, todo valor que nós acrescentarmos, todas as virtudes que possamos acrescentar ao nosso ser, no nosso íntimo, no nosso foro íntimo, né? Esse caminho que estamos percorrendo e colhendo as virtudes que estamos aperfeiçoando dentro de cada um de nós, tudo isso tem o seu próprio valor intrínseco. Cada momento, cada desafio vencido, cada prova realizada com alegria, com entendimento de que aquilo é o bordado que está sendo feito lá em cima por Deus, para mim poder, vamos dizer assim, chegar lá adiante com essa realização, esse valor acrescido dentro do meu ser como uma bagagem que vai junto aonde nós formos enquanto espíritos imortais. Então, ali, também aqui, aquele exemplo daquele irmão, que em várias provas ele conseguiu passar, mas teve uma que foi mais difícil para ele. Mas nós sabemos, né, que a nossa fé, ela é um germe nascido junto conosco. Ela está ali. E aonde o Espírito for, essa fé irá junto. E em uma outra oportunidade, num outro momento, essa prova será vencida. Então, mas existe algum caminho, alguma receita, digamos assim, para a gente adquirir a fé divina? Será o estudo? Será a ação? Pois então, o estudo é necessário, o esclarecimento. Estamos numa casa espírita e aqui nós aprendemos os valores cristãos, os valores que nos foram passados por Jesus e também reconduzidos ao seu verdadeiro lugar pela doutrina espírita. Então, aqui nós aprendemos esses valores e este estudo, tudo que nós vemos aqui, esse compartilhar que nós temos, tudo isso agrega uma base sólida. Só que assim, o conhecimento do Evangelho, por exemplo, uma das obras, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita, a terceira, que foi publicada por Allan Kardec, ele no início nós podemos carregá-lo na mão como uma ajuda constante, um alívio, um refrigério para as nossas aflições diárias. Num próximo momento, ele vai estar, não vou mais precisar carregá-lo, porque eu vou poder até ter as lições bem vivas na minha mente. Mas realmente, o que vai sedimentar todo esse conhecimento é a vivência desses ensinamentos.
Então, qual é o caminho para conquistar a fé divina? É o estudo, mas também é a caridade, é o amor em ação, tudo que pudermos fazer de bem. Este é o entendimento de que somos todos filhos de Deus, amados. Muitas vezes nos confunde a ideia de que nós não somos merecedores deste amor. Porque nós não somos perfeitos, não somos seres evoluídos ainda. Mas com certeza hoje nós já estamos muito melhor do que ontem. E amanhã nós vamos estar melhor que hoje. Porque isso é o progresso, isso é a evolução. E é tudo lei de Deus. Mas aqui dentro, na doutrina espírita, nos ensinam sobre a fé raciocinada. Mas como se nós vivemos muitas vidas entendendo a fé como uma coisa cega, que não precisa ter uma explicação lógica, científica. Como é que nós vamos, será que nós vamos conseguir mesmo captar essa maneira de enxergar a fé como uma fé raciocinada? Nós temos que também ter na nossa mente que, além da nossa evolução moral ainda não ter chegado no ápice, na completa evolução, a própria tecnologia, a própria ciência ainda deixa muito a desejar. Então, essa não deve ser uma preocupação nossa, simplesmente também uma meta de buscar, através do estudo, o entendimento daquilo que lá, à época de Jesus, quando ele esteve entre nós, foi considerado milagre. E que depois a ciência já mostra que é tudo a fé humana sendo utilizada. Os temas como o magnetismo, tudo isso explica os prodígios que aconteciam com Jesus. E quando nós tivemos... Aí tem uma outra pergunta que também pode vir para nós. Muito bem, mas e nós conquistamos a fé divina? Quando nós entendermos, tivermos o entendimento de todas as coisas. Esses são os espíritos superiores, eles são sábios. Eles sabem, eles compreendem, eles entendem e eles já vivenciaram todos esses aprendizados. E quando nós chegarmos lá, e nós vamos chegar lá, não precisaremos mais da fé? Já nos foi dito, a fé sempre vai estar dentro de nós. Ela está junto a nós, ela caminha conosco, nos pertence enquanto espíritos imortais. São perguntas que podemos nos fazer, não é mesmo? Algumas vezes nos fazem a pergunta, né, de que se Jesus voltasse à Terra, será que ele precisaria praticar os prodígios para que nós o entendêssemos como Jesus, como nosso governador, como nosso mestre? Talvez para algumas pessoas ainda sim, e talvez para muitos já não seja mais necessário isso, né? Então, o que nós podemos dizer, né? Nos encaminhando para o término deste nosso encontro? Que tenhamos sempre a confiança de que a nossa caminhada, ela é constante e ela é sempre para o nosso melhor. E nós somos impulsionados pela fé, porque à medida em que o amor entra para dentro de nós, nunca mais seremos os mesmos. E o amor, ele busca e ele traz para nós a necessidade do movimento, porque
o amor, como todas as virtudes, ele precisa ser ativo. Ele precisa da ação amorosa. Então, no momento em que o amor nos pede o movimento, nós vamos nos movimentar. Nós vamos caminhar. Nós vamos em frente. O amor, ele vai idealizar o melhor para cada um de nós. A fé realiza. A fé divina realiza. O amor, ele só tende a crescer dentro de nós, ele só tende a crescer e a irradiar. E ele sempre vai ser reconhecido. Ele é reconhecido sempre. O amor sempre reconhece o amor. E juntos, na nossa caminhada, a gente constrói isso. Nós vamos construindo a nossa fé uns com os outros e para Deus. É para lá que a gente vai, é lá o nosso caminho. Então, lembrando que tudo que vem de Deus é divino. E o que é da pessoa é humano. Né? Então, enquanto estamos aqui, espíritos encarnados, nós vamos ter, sim, a nossa fé humana, que vai, então, nos trazer as metas do hoje, do tempo recente. E nós vamos ter também a nossa fé divina, que está caminhando junto com o amor para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Caminhando. Nessa longa caminhada, nós somos todos viajantes do tempo. Muitas vezes nos encontramos aqui, nos reencontramos lá na pátria espiritual, mas cada um de nós seguindo o seu planejamento para tornarmos-nos espíritos superiores algum dia. Existe uma canção que diz que em algum momento todos nós seremos anjos. Né? Então, assim, a fé, ela então não tem só um caráter religioso por si só, né? Que nos leva aos templos, que nos faz entender, né? A beleza, a magnitude, o tamanho de Jesus na nossa existência. Mas ela reflete, então, aquela confiança que temos, né, nas nossas possibilidades, nas nossas questões humanas e nas questões de Deus. Por aí vamos. Então, esse autor, esse espírito que se diz protetor e que está nos oferecendo esse capítulo 12, o item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espírito, ele diz exatamente isso, que a fé é humana e divina. E nós não podemos, então, nos desentender de nenhuma e nem de outra, porque essa é a construção do próprio ser, à medida daquilo que nós podemos realizar. Então, esta seria a mensagem para a nossa reflexão deste dia. Ela está contida, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Remove Montanhas, no seu item 12, Fé Divina, a Fé Humana e a Fé Divina. Vamos fazer a nossa prece, que será uma prece de gratidão. Gratidão ao Pai, de amor, de bondade, pela bênção da vida, a bênção da saúde, da família, do trabalho. Gratidão aos benfeitores amigos que neste momento nos envolvem com energias luminosas de paz, que harmonizam o nosso ser. Ao nosso querido padrinho, Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa,
cujo abraço alcança a todos nós. Nos inspira sempre o bem. Agradecemos por este encontro. Agradecemos por todos os momentos em que podemos realizar o bem e para o nosso aprendizado. Gratidão ao Mestre Jesus, ao querido Senhor, que nos envolve com seu manto e nos conduz com sua mão amorosa pelas trilhas da evolução espiritual ao planeta inteiro para a regeneração. Mestre amado, permita que possamos estar sempre convosco. Conceda-nos sempre, Senhor, a alegria de poder servir-te na tua seara de amor. Assim seja.